Hotéis, edifícios, restaurantes, apartamentos. O campo de atuação do meu entrevistado de hoje é enorme. Com mais de 40 anos de carreira, ele nasceu em São Paulo, mas foi criado no interior do Paraná. Hoje ele se divide entre Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú, as três cidades onde seu escritório tem filiais. No Se Meio Consciente Falasse de hoje, Jaime Bernardo. Esse episódio é um oferecimento da LZ Studio. Mais do que uma loja de móveis de design, ela se preocupa em entregar encantamento, experiências e memórias para os clientes. Com o DNA carioca, a LZ Studio oferece produtos assinados por designers e marcas que dispensam apresentação, como Estúdio Bola, Humberto da Mata, Giacomo Tomasi e Cristiana Bertolucci. Com diversas lojas no Rio de Janeiro, a LZ conta com centro de distribuição próprio, estofaria exclusiva, pronta entrega e centro de manutenção. São diferenciais que se somam à customização de produtos e à exclusividade na representação de marcas renomadas. Neste ano, o braço corporativo da LZ abriu um escritório em São Paulo, palco deste videocast. Já me conta, você nasceu em São Paulo, ficou aqui até uns 3 anos. Sim, daí fui morar no interior do Paraná. Né? Morar numa cidade de 5 mil habitantes, chamada Loanda, bem quase na divisa com Mato Grosso. E daí meu pai sempre foi ligado muito à parte de jornal, e ele montou o jornal da cidade lá. Mas então, aquele trabalhava na cultura, é isso? Aquele foi há algum tempo gerente da Livraria Cultura. Ele foi para lá, montou a tipografia, a papelaria, tudo, e o jornal da cidade. Eu fui alfabetizado corrigindo o jornal toda semana, certo? Então eu tenho assim, aquela coisa de olho, de chegar e ver. Claro que hoje a gente não usa muito mais os textos, né? Mas eu sempre fui muito criterioso em achar os erros num texto. Eu fiquei em Curitiba em Luanda até os 12 anos, aí depois fui estudar em Curitiba. Daí. Você lembra dessa época de São Paulo, alguma coisa ou não? Não, na verdade eu me lembro muito, porque eu sempre fui muito apaixonado por São Paulo. Então eu me lembro de eu vinha visitar minha avó sempre, e eu era apaixonado por São Paulo, nos anos 60, 65. Eu simplesmente vir para São Paulo era um outro mundo para mim. Claro, eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, a gente não era Curitiba muito. Curitiba já era uma. Não, Curitiba eu nem conhecia ainda. Eu vinha muito para São Paulo, e então sempre me fascinou muito essa parte das construções, dos prédios, certo? Então essa ligação com São Paulo, para mim, sempre foi muito forte. Só que quando foi a hora de estudar para um colégio melhor, tal, meu pai falou, não, a gente mora no Paraná, tem que ir para a capital do Paraná. Uhum. E foi quando eu conheci Curitiba. Eu não conhecia Curitiba, fui morar lá sem conhecer a cidade. E daí começou, hoje faz 40 anos, mais de 40 anos que eu moro em Curitiba. Qual a memória mais antiga que você tem da infância? É muito essa coisa de São Paulo, sabe, de vir para São Paulo. Eu tinha uma irmã, a minha irmã um pouquinho mais velha que eu, e ela gostava do Paraná e eu gostava de São Paulo. Então existia sempre aquela coisa assim de o verde do Paraná não é tão bonito quanto o de São Paulo. Então a gente sempre tive essa muita ligação com a minha cidade natal. E como é que você descreve essa São Paulo que você frequentava na infância? É muito do desenvolvimento, né? Porque tinha um contraste muito grande. Eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, que não tinha nem asfalto, nada, e era tudo muito precário ainda. E eu vinha para São Paulo, não. São Paulo era, sabe, eu tinha televisão, tinha tudo que não tinha na cidade. Então, essa coisa do progresso sempre eu sou muito urbano, certo? Eu acho que tem muito a ver disso. Eu nunca gostei daquela coisa do silêncio. Eu gosto da coisa da cidade, do agito, assim, das coisas acontecerem. E sua relação, então, com essa cidade que você cresceu, como é que era? Normal, assim, entendeu? Não é... Claro que quando eu fui para Curitiba, eu comecei a gostar mais de Curitiba daí, né? Mas a cidade só tinha mais essa coisa da família mesmo, certo? Mas não tinha uma relação tão forte com a cidade. E como é que você descreve essa família onde você nasceu? Como tudo nos anos 50, eu nasci em 58,
a mulher não tinha muita força, né? Minha mãe era muito moderna. Minha mãe morava em São Paulo, extremamente moderna. Ela foi morar numa cidade que não tinha nada do moderno. Então ela começou também a criar muitas situações que seriam bacanas para ela. Então ela já chegou, já montou uma boutique, você entendeu? Ela já foi. Então eu vejo essa coisa da família, principalmente do meu pai e da minha mãe, essa coisa de muito empenho, assim, de trabalho, muita preocupação na formação dos filhos. E isso eu acho que vem muito também, principalmente da parte da minha mãe, que meus avós que vieram da Itália, do sul da Itália, vieram da Puglia, e sempre muito trabalhando, muita coisa assim. E acho que essa ligação faz com que você sempre volte às origens, né? E veja que o trabalho é o que resolve, né? E você vê características dos seus pais em você? Eu vejo mais da minha mãe pela essa coisa do arrojado, sabe, do buscar sempre, nunca ter não como resposta, certo? Isso eu aprendi muito com ela. Eu tinha uma posição muito forte, assim, certo? Política. Ela era, assim, sabe, extremamente, para uma cidade pequena, ela que nos alfabetizou, eu e minha irmã, porque ela achava que a escola que era muito fraco ainda, então ela que até o segundo, terceiro ano de grupo, de coisa assim, ela que nos alfabetizou. Então é uma ligação muito, muito forte com ela. Quando você foi para Curitiba, já tinha essa história dos ônibus, aquela história do Jaime Lerner? Não, ainda não. A cidade tinha... Eu fui para Curitiba não tinha 700 mil habitantes, certo? E eu fui para Curitiba fazer o colegial, fiz o colegial e logo em seguida daí fiz vestibular para arquitetura na Federal, mas fiz aqui também no Mackenzie. Mas meu pai não me deixou ficar. Você queria vir para cá? Eu queria vir para cá desde aquela época. E daí eu fiz arquitetura em Curitiba e fiz engenharia civil também junto na Federal. Na época podia fazer. Então, eu peguei bem porque o Jaime Lerner foi meu professor na faculdade de arquitetura. Então a gente pegou muito esse começo dele. E o que era muito bacana na faculdade de arquitetura é que os professores todos tinham escritório, ou então foi uma época de muito concurso. Então tinha um professor, tinha o Gandolfo, o Sanchotene, que tinham recém ganho o prêmio, o projeto da Petrobras no Rio, sabe? Então era uma coisa que você trabalhava muito junto com isso, você percebia como que era já o dia a dia de um escritório de arquitetura. Então e em seguida, acho que eu estava no final da faculdade, que daí o Jaime Lerner já foi prefeito e que começou a mudar totalmente a cidade. Como eu fazia civil, então eu não tinha muito tempo para fazer estágio, mas o pouco que eu tivesse, eu estava em algum estágio. Então eu sempre gostei muito, certo? Eu nunca pensei em outra coisa a não ser arquitetura. Mas de onde veio esse interesse? Eu acho que veio para São Paulo, porque não tinha ninguém na minha família. Não tinha ninguém voltado para isso. Eu acho que essa coisa do desafio, porque era um contraste muito grande. Eu tenho pensado muito nisso, mas eu acho que vem desse momento. Porque eu morava numa cidade de 5 mil habitantes, que as coisas eram de terra, que eram tudo coisa, e de repente eu vinha para São Paulo, que era nos anos 60, que estava no auge, as coisas acontecendo, tudo. Então, e aquilo me fazia muito bem. Então eu acho que daí que eu fui para arquitetura. Aí eu gostava muito de croquisar. Então eu me lembro que meu tio tinha hospital e ele tinha o projeto do hospital dele, era uma coisa que eu achava engraçado, porque tinha duas colunas diferentes. Então eu gostava de desenhar isso. Então eu acho que veio daí. Esse tio que teve um papel muito grande nessa cidade, é isso? Esse meu tio foi prefeito, ele que fundou a cidade, foi prefeito e que levou meu pai também. Então era uma coisa assim muito família daí, né? Você lembra dessa casa que você cresceu? Você tem essas memórias arquitetônicas? Não, eu me lembro da casa que meu pai, quando a gente chegou, morou numa casa de madeira, porque era o que tinha na cidade, mas logo em seguida já construiu uma casa bacana e tal, que foi onde eu passei toda a minha infância. E na casa dos meus tios também, que daí tinham, que é bacana, porque quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu fiz a casa do meu tio, em Luanda. Na faculdade já eu comecei a trabalhar. Foi seu primeiro projeto, não? Foi o meu primeiro projeto. Uma casa grande em Luanda. Como é que você
Descreve esse projeto. Eu acho que até hoje ela é bem atual. Eles moram lá ainda, meus primos, tudo, mas é uma casa que era um lugar muito quente e que eu fiz a casa com um átrio central, que era um jardim. Então era uma coisa mais assim, meio abusada para a cidade, com muito terraço, com tudo, mas foi no segundo ano da faculdade. Como é que você olha esse projeto? Eu gosto dele, gosto dele. Acho que até estava conversando isso com o escritório, com o pessoal, que a gente tinha que trazer de volta aí, certo? Porque a gente já usei muita madeira, então nessa casa, pedra de cantaria. Então, porque na verdade eu sempre fui muito curioso. Então eu olhava muitos projetos dos outros arquitetos. Então foi ousado o meu primeiro projeto, mas foi bem bacana. Você chegou a fazer estágio? Porque você montou seu escritório muito cedo, né? Eu fiz estágio muito pouco. Porque como eu ficava praticamente na faculdade o tempo todo. Eu fiz uns 2 estágios em alguns escritórios, mas logo em seguida eu fui trabalhar num escritório de arquitetura e que eu cuidava mais da parte de obra. Era um escritório grande, que estava, isso é nos anos 70 e pouco, final dos anos 80, nos anos 70, o Boticário, que é de Curitiba, estava começando a fazer as lojas, né, fazer as franquias, e eu fui trabalhar no escritório que fazia exatamente o projeto das lojas do Boticário, e eu cuidava de tudo. Então, sabe, sempre foi muito dinâmico, né, essa coisa de obra. Eu gosto muito de criar, gosto muito da obra, então eu acho que não tem outra palavra a não ser sobre arquitetura. Né? Mas você gosta de obras, de acompanhar obras? Gosto muito. Isso é raro, assim. Não, eu gosto muito. Eu tenho uma coisa que parece que eu vou sempre na hora certa, sabe? A hora que vai acontecer Não, na hora certa, quando vai acontecer um problema, assim. Então, isso é uma das coisas que, claro, que hoje eu não vou tanto mais, que a gente tem toda uma equipe e tal, mas eu sempre procuro ir antes de... Eu não sou só quando fica pronto, não. Eu gosto de... Mas isso de quê? Para você, enfim, saber que está indo do seu jeito? Porque eu vejo assim, hoje é tudo muito rápido e se eu não estiver acompanhando, meu escritório não vai, meu projeto não vai ser tão meu projeto, certo? Eu acho que isso é uma das preocupações que hoje é muito importante. Você vai desvirtuando isso. Hoje, se você deixar, vai desvirtuando. E a preocupação é sempre estar muito presente. E como é que foi a decisão para você montar o seu escritório? Bom, agora vou por conta própria. Eu já fazia projetos por fora. Estava na faculdade, mas já fazia projetos. Então, fiz para o meu tio, aí eu fiz para o sogro do meu dentista, aí sabe, fui procurando. E daí era casa numa chácara, claro que daí não tinha parte de documentação e tal. E quando a gente se formou, eu montei um escritório com três colegas da faculdade, que eram o Paulo Pacheco e o Beltrão. E isso foi bem interessante, porque Curitiba começou a desenvolver muito, de 700 mil habitantes passou para 1 milhão e pouco, sabe? E começou a vir o Jaime Lerner, foi realmente o Jaime Lerner começou a ser prefeito e trouxe muita... E uma das coisas que aconteceu logo em seguida que a gente saiu da faculdade foi o Shopping Miller, que era o primeiro shopping da cidade, com 180 lojas, com tudo. E daí o que eu fiz? Eu consegui a lista dos 180 lojistas e bati na porta de todos. E a gente fez 12 lojas. Certo? Então foi um começo assim, bem, bem legal, porque eu fui atrás, realmente, tinha o Beltrão era mais da parte de documentação, coisa assim, o Paulo ficava mais no desenho, a gente discutia muito, mas ele cuidava da parte de desenho, e eu ia no comercial. E aí você tinha essa trajetória do Boticário para... Sim, porque daí exatamente, né? É verdade, eu tinha trabalhado num escritório que só fazia loja. Tinha uma vitrine então a gente tinha uma vitrine. E foi bem interessante, porque das 180 lojas nós fizemos 12. Então foi um começo bem, bem bacana. Daí logo em seguida começou a fazer alguma casa e tal, mas foi uma época muito difícil na economia, certo? Era tudo, de manhã era um valor, de tarde já era outro, então, e a gente começando, então a gente acabou fechando o escritório, dos 3. Como é que chamava esse escritório? Era BPS, era Beltrão, Pacheco e Santos. O Paulo foi embora para a fazenda do pai,
E eu tinha que arrumar um emprego, porque eu não tinha, nesse meio tempo, meus pais ficaram muito doentes, eu que cuidava de tudo. E aí eu fui trabalhar numa montadora de cabines telefônicas, que não tinha nada a ver com arquitetura, mas era de pai de um amigo meu, e eles tinham uma ligação muito grande com o governo do Figueiredo, então porque na época não tinha obra, sabe? Realmente as coisas tinham dado uma baixada mesmo. E daí fazer cabines, mas aquelas cabines moduladas, na época do telefone ainda, né? Que então, cada cidadezinha tinha a sua cabine, e a gente projetava isso? Projetava, mas na verdade o que aconteceu? Triplicava o que já... Exatamente, triplicava. Mas eu fui para como ser meio engenheiro de campo, assim. Vim aqui para o interior de São Paulo, para perto de Presidente Prudente, ali, aquelas cidades pequenas, mas eu só fiquei uma semana. Na semana seguinte, eles já me colocaram como sendo o coordenador de todos os projetos. Eu que atendia os clientes, sabe, era Tele Bahia, NEC, Telesp, eu que fazia todos os orçamentos aí, e cuidava dos engenheiros que iam para a obra. Eu trabalhei lá, fiquei lá acho que uns 2 anos, só que de arquitetura zero, né? Porque eu não tinha nada. E aí como é que volta para arquitetura? É muito engraçado como que volta. Eu estava vivendo um momento bem difícil assim, tal, e meu aniversário, uma amiga minha que também tinha mudado todo o esquema, assim, ela ia morar em Nova York, acabou o marido não deixaram entrar, aquela coisa toda, e ela foi trabalhar numa empresa de madeira e tal, e no dia do meu aniversário estava só esse casal, né, meus amigos, e a Regina e o marido, e uma amiga minha que trabalhava no escritório de um decorador em Curitiba. E ela conversando, assim, a gente batendo um papo, ela conversando, ela falou, nossa, o Augusto vai toda semana para São Paulo para comprar objetos, porque não tem loja em Curitiba, não tem nada disso. Aí eu olhei para a Regina e falei, Regina, a gente não está contente com o que a gente faz, né? Vamos abrir uma loja. Mas a gente não tinha capital, não tinha nada. Aí eu sei que esse meu tio de Lona que nos ajudou, porque tinha uma operação no Bamerindos que era 695, que você pegava o dinheiro, só começaria a pagar no ano seguinte, certo? Então tinha um ano de carência. E a gente vinha para São Paulo, meio que vinha de ônibus, né? Eu e a Regina, e começamos a buscar. E São Paulo era muito carente ainda. Objetos de decoração. De objetos de decoração e alguns mobiliários. Existia uma loja na Oscar Freire chamada Melo Melão, que era uma loja que era a loja que mais tinha objetos bem bacana e que tudo diziam que era importado. E na verdade era tudo feito em São Paulo. E a gente conseguia vir para cá e descobria quem que tinha fazer. Então a gente comprava... Roubava os fornecedores e montamos a Bernardo e Bruni em Curitiba. Isso deve ter sido 87, mais ou menos 88. E daí a gente vinha para São Paulo. E era assim, se a gente buscava, e não tinha, sabe, não existia Gabriel, não existia nada disso. E conversa, tem uma fábrica lá na Pompeia que está fazendo os móveis para Gucci, certo? E era muito engraçado, porque não tinha nada a ver com a Gucci, mas era uma laca craquelada, uma coisa feia, assim, mas era Gucci, certo? E aí a gente levou esses móveis também. E abrimos a loja, a Bernardo e Bruno, numa rua bacana, e abrimos a loja e foi bem legal. Aí aconteceu uma coisa muito interessante daí. A loja era numa casa antiga, que eu restaurei, que fiz tudo e tal, e um dia eu recebi um telefonema, era uma quarta, quinta-feira, eu recebi um telefonema do seu Léo, da Projeto, que era a fábrica que fazia móveis de escritório e que fazia todas as coisas, os clássicos italianos, né? E ele me liga e fala, olha, eu não te conheço, estou te ligando, eu tenho uma referência muito bacana da tua loja e eu não quero mais só ter móveis de escritório, loja de escritório, eu quero ter os móveis para residencial. E me sugeriram que a sua loja é muito bacana em Curitiba. Você pode vir quando você vem para São Paulo? Eu vou segunda. Ele falou, eu vou domingo, né? Não, então segunda às 7 horas da manhã você vem aqui na fábrica, que era lá na Rua Vergueiro, quase na saída assim. E chegou lá, e o seu Léo era uma sumidade, ele que fazia
fazia o mobiliário da fábrica, que fazia todo o mobiliário, Le Corbusier, Vico Magistretti, tudo isso. E ele falou, olha, uma amiga minha foi a Curitiba, e que, por sinal, depois acabou ficando minha amiga, que foi a Adriana Ada, né, que foi uma de designer, faleceu há pouco tempo, mas foi uma sumidade na parte de design, junto com a Consuelo Cornelsi, que era de Curitiba, que acabou ficando bem minha amiga. E eles indicaram a loja, e eu falei, mas eu não tenho dinheiro para botar todo o showroom. Ele falou, não tem problema, você só consegue para mim o tecido, porque você vai fazer o seguinte, eu vou acreditar em vocês e você vai montar e se vai vendendo, você vai me pagando. Uhum. Só que eu tinha que ter o tecido. Daí eu saí de lá, fui na Famatex, que era o melhor de tecido, falar com a dona Lena, que a dona Lena sempre foi uma pessoa na Famatex que sempre olhou muito para os arquitetos, assim, sabe, de direcionar, foi muito legal. E eu fui lá conversar com ela, ela falou, não, eu te dou todo o tecido quando você vender, você também. Olha, eu acabei montando, a gente acabou montando uma loja fantástica, certo? Super moderna, trouxemos aí, era Dina Oliveira, que era uma artista plástica de Manaus, que era diretora do Museu de Manaus, que tinha que fazer uns quadros grandes, bem bacana, a Teca Sandrini, a Gita Soifer e a Gil Saraj, que são artistas plásticos de Curitiba que faziam trabalhos bem bacanas. E foi um sucesso. E eu não fazia nada de arquitetura. A arquitetura estava adormecida. Eu estava adormecido, mas a loja era projeto meu, de vez em quando fazia alguma coisa e tal, mas no meio do caminho daí começou a crescer a loja, resolvemos montar uma fábrica de móveis. Isso foi a pior coisa que aconteceu, porque cresceu muito, tinha mais de 100 funcionários, e eu cuidava de manhã da fábrica, de tarde da loja, e eu que vendia também. Então, daí que eu comecei a conhecer bem os escritórios de arquitetura de São Paulo, de Curitiba, que eu oferecia os móveis, que daí o Júlio Peckman, todo esse pessoal. Só que a economia não dava certo, né? Eu acabei saindo da loja, porque daí falei, não, vou ser arquiteto. E ele saiu da fábrica também, e com uns 35, daí falei, não, vou ser escritor, vou fazer o que eu sei fazer. E comecei daí. E aí, que ano começa o escritório? Eu devia ter uns 34, 35, deve ser 93, que daí começou. E aí, como é que foi esse começo? Aí, enfim, na verdade, um recomeço para você, né? É complicado, porque eu comecei a fazer projetos legais, assim, certo? Então, pela essa ligação da loja, acabei tendo muito contato em Curitiba. E então, aí comecei a fazer os projetos dali. Foi um escritório pequeno, foi crescendo. Eu tive, daí logo no começo, eu fiz um grupo grande de Curitiba que só faziam hotéis. Eles tinham se desentendido com o arquiteto de Curitiba e foram para os Estados Unidos e fecharam com os escritórios que faziam hotéis nos Estados Unidos, que fazia para Hilton, fazia para toda essa marca. E eles precisavam de um arquiteto que falasse inglês. E eu fui fazer uma entrevista. E acabei sendo contratado. Então, daí vinha para... Você falava? Falava. Aí vim para São Paulo, porque vieram 3 arquitetos de Houston, né, da Index, que era o escritório que fazia Hilton, vieram para conhecer o Brasil, porque eles não sabiam nada para começar o projeto. Esse projeto do hotel que se chamava The Ville, ali no aeroporto, que hoje é Marriott, e estava no segundo estava começando a obra, estava acho que no 2º andar, uma coisa assim. Então eles vieram, eu tinha que mostrar toda a obra e mostrar para eles fornecedores, que era uma coisa... Então você assumiu essa obra? Assumi a obra, passei a trabalhar só com eu tinha acho que 3, 4 arquitetos, desenhistas que trabalhavam comigo, e não existia computador, né? Era tudo desenho à mão, e já existia o fax, que era o que ajudava bastante, porque eu vinha para São Paulo toda semana, via o que tinha de detalhes, eu vinha na terça-feira, ficava na obra, daí depois ia para os fornecedores e mandava por fax detalhes para desenhar. Então foi muito interessante, foi muito legal, porque
os americanos vieram, eu apresentei fornecedores, então, e era uma coisa que eu aprendi muito com eles pelo seguinte: a gente não tinha preocupação nenhuma com a qualidade do material. A primeira coisa que eles olhavam era se era anti-chama, que era uma coisa que a gente, o arquiteto não pensava nisso. Sim. Certo? Madeira para tudo. Não, exatamente. Então não tinha assim, e eu aprendi muito isso com eles, certo? E eu mandava por FedEx para eles materiais sempre, dali um mês eles voltaram com o projeto. Eles apresentaram o projeto pro proprietário com um orçamento, sabe? Isso é muito legal porque você aprendeu muito, porque eles não apresentaram o projeto, mas já quanto ia custar. O proprietário falou, não, tem que ser 30% a menos no mínimo. Então tá, a gente volta, vai para na maior tranquilidade, uma coisa que a gente não tem esse hábito, né? Aí eles voltaram depois de um mês com o projeto, mudando modelos, mudando alguns acabamentos para chegar nesse valor. E começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com eles eram programados para vir todo mês, então eu tinha que ficar em São Paulo a semana inteira com eles e ficar na obra, e eu vinha toda semana, independente deles, eu vinha toda semana. Acho que no quarto ou quinto mês, os proprietários cancelaram o contrato com os americanos porque não precisavam. Porque eles pagavam muito alto para eles e para mim, e viram que eu tomava conta. E daí o que aconteceu? Eu comecei a fazer hotéis para eles. Eles tinham alguns hotéis em Curitiba, no interior do Paraná, eu comecei a trabalhar nesses hotéis também. E depois de uns 10 anos, eles fecharam com a Marriott, que daí para trazer o Marriott ali para o aeroporto. E eles fecharam uma coisa que seria uma franquia da Marriott. Daí eu fui para Washington, fiquei 2 meses no escritório da Marriott, que era maravilhoso. Imagina, um prédio que cada andar um andar era iluminação, outro andar era tecido, tudo, e que eles estavam abrindo, que queriam abrir no mínimo, dentro dos próximos anos, 10 ou 12 hotéis no Brasil. Só que aconteceu o seguinte: 2 meses depois teve o 11 de setembro. Aí parou tudo, porque daí o americano se guardou, não aconteceu mais aí, porque a minha intenção era ficar fazendo só hotel. Aí eu vi que não ia ser possível. E nesse período todo você ficou dedicado a essa empresa, basicamente? Na verdade, eu não precisava ficar dedicado a eles, como o escritório foi crescendo, então a gente daí acabou fazendo daí a casa do dono do hotel, começou, sabe, o escritório começou a crescer e sempre muito dinâmico, assim. Então, mas aí eu queria só ficar com hotelaria, mas não era possível daí, então a gente passou a fazer tudo um pouco. Quando você diria que assim, o escritório deu certo, assim, a partir de quando? Teve um divisor de águas? Veja, os primeiros 10 anos foram bem difíceis, certo? Porque, primeiro, Curitiba é uma cidade difícil de você ser conhecida, uma cidade que é tida como a que se faz muita, se dá certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar. Então é lançado, quase todo produto é lançado lá para ver se a coisa acontece. Então foram anos difíceis, mas que eu sempre fui lutando e chegou no que... Deu certo em Curitiba. Deu certo em Curitiba. Quando você abre em São Paulo? Não, a gente já tem alguns projetos, a gente terminou agora o Westin, né, que é aqui no Itaim, que é desse grupo também, que a gente fez isso da parte do interior, já está fazendo um hotel moderno ali, na verdade fazendo um retrofit num prédio de escritório, na Augusta com a Alameda Santos. E a gente está querendo fazer um hotel bem moderno, já está com o projeto pronto, estamos trabalhando. E a gente tem um projeto de uma residência num condomínio bacana. Então a gente está começando a vir para cá. E tem a parte toda do mobiliário, né, da Diedro, que a ideia é mostrar um pouco também o que a gente tem desenhado de mobiliário. Como é que é trabalhar com você? Acho que deve ser bom, porque ninguém vai embora, todo mundo gosta de trabalhar comigo. Eu gosto muito do que eu faço, e eu respeito muito as pessoas. E eu acho que, primeira coisa, que ninguém é melhor que ninguém. Então você tem que tratar todo mundo igual e coisa. Eu gosto do que eu faço, assim, entendeu? Eu estudei numa faculdade federal, então eu não paguei um centavo, certo? Para que eu tenho.
Então eu acho que eu tenho obrigação de retornar. Uma das coisas do meu escritório que é bem legal, que as pessoas que ficam e depois abrem escritório em Curitiba, hoje os melhores escritórios de jovens em Curitiba passaram pelo meu escritório. E o escritório eu sempre eu não tenho uma sala, assim, eu não tenho uma sala só minha. A sala é uma sala de tipo agência de publicidade, uma sala de criação. Então eu puxo só os arquitetos que eu vejo que realmente desenvolvem na criação, então ficam comigo na minha sala. Então todo o projeto é discutido em comum ali. E isso é uma coisa que dá certo. Como é que você vê quando um colaborador vai montar o próprio escritório? Eu acho muito legal. Eu acho que eu influenciei de alguma forma. Não tem problema nenhum. Tem assim. gente que vê como uma traição, quer dizer... Não, eu não vejo, assim, entendeu? Sério, a gente está passando por isso agora, com um excelente arquiteto, que está sendo contratado pela melhor consultora de lá, pesos assim, que ficou 10 anos comigo, tudo, mas eu acho que se é pro bem dela, por que eu vou ficar... Então eu realmente não tenho essa coisa de... Tanto é que todos esses escritórios que são de jovens, a gente tem uma relação super bem. E como é que é essa questão do ego do arquiteto? O arquiteto que assina, mas assim, tem toda uma equipe, às vezes tem arquiteto que não gosta de mostrar que teve uma colaboração. Não, é difícil isso, porque durante muito tempo o escritório é só meu nome mesmo, e eu que, na verdade, faz a coisa acontecer. Mas a gente está no estudo para mudar isso, porque eu estou com 67 anos, eu não sei quanto tempo ainda eu vou trabalhar, eu acho que vou trabalhar até muito tempo, mas eu acho que tem que ser um pouco mais leve. Então eu acho que eu posso fazer com que as pessoas dentro do escritório cresçam um pouco mais, né? Então a gente está muito nessa fase, assim, de trabalhar isso. Como é que é para você olhar para o futuro, assim, pensar, enfim, nessa questão das questões da vida? Eu acho muito difícil, porque até um tempo, até o ano passado, que eu perdi minha irmã, quando a morte dela me fez começar a parar e repensar. Até antes disso, eu achava que era ir levando, certo? E hoje não, hoje eu acho que tem um tempo e você tem que se tocar, que se você não está fazendo uma coisa que você é feliz, você não pode continuar, certo? Então eu acho que é muito essa preocupação. Antigamente eu fazia tudo, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha coisa, certo? Não, hoje eu procuro, sabe, viajar, porque adoro viajar, então é uma das coisas que faz com que me traga muita referência, mas eu demorei para pensar isso, eu demorei. Foi só com 65 anos ainda por causa da morte da minha irmã. Você consegue identificar o que mais te dá prazer nessa profissão? É o dinheiro? É construir coisas eu acho grandiosas? Que tudo tem a ver, né? Eu acho que o dinheiro é bom, né? Porque você precisa para sobreviver e para você manter um padrão bacana de vida. Agora, o que eu acho que eu gosto mais é desse entrosamento que eu tenho com a minha equipe. Certo? A gente tem assim um pessoal jovem, né? Muito jovem. Então hoje eu tenho pessoas muito jovens e pessoal mais velho. Tem pessoas que estão há 30 anos comigo no escritório. Então a gente tem assim Então eu gosto disso. Eu acho que se possível você trazer um futuro para as pessoas. Né? Como é que é esse processo de criação para você? Como é que depois vê isso pronto assim? Eu sou muito rápido. Eu sou muito rápido para absorver o que o cliente quer. Então, uma das coisas que hoje é o meu teste é o seguinte: como eu não estou presente o dia todo, toda semana, eu estou em Balneário, eu estou aqui em São Paulo, é muito o que me vem muito por WhatsApp, e eu sou muito direto daí, certo? Não, isso aqui não está bom, isso aqui não está... Eu acho que uma das coisas mais fortes do arquiteto é o olhar. E você tem que ter um olhar que você sabe o que é bom e o que é ruim. Sabe? Não tem outra mágica. Ninguém aprende se você não treinar o seu olhar. Por que uma cor que não tem nada a ver fica bem com a outra? E se você for ver, eu vejo muito isso que faz com que me dá uma base muito grande na moda. Sabe, eu vejo assim, os grandes estilistas, quando eles fazem um desfile, quando fazem uma coisa, eles provocam muito isso.
essa coisa de que poderia combinar, mas todo mundo acha que não combina e de repente está ali. Então eu vejo, é um dos lugares que eu tenho muita referência. Adoro ver esses desfiles, como que o espaço principalmente, como que eles provocam, faz com que as pessoas que estão ali assistindo, elas se esqueçam do resto, elas ficam focadas. Então eu vejo muito dentro dessa forma. Mas tem essa estranheza inicial, né? Sim. É um pouco do seu objetivo, é isso? Eu acho que faz parte, né? Para ser diferente, né? Como é para você falar não para cliente? Difícil. Mas eu tô aprendendo. Eu demorei, mas eu tô aprendendo. Eu sempre procurei ser meio, sabe, bem político, uma coisa não, mas eu acho que tem coisas que não dá. Tanto é que tem coisas que eu não faço parte, né? Vamos supor, eu não discuto o valor com o cliente, né? De jeito nenhum, porque senão se eu discutir com eles, eu vou fazer o que eles querem. Eu tenho medo de ser convencido. Né? Exatamente, Mas assim, o que você não faz, por exemplo? O que eu não faço é exatamente isso, né? Da parte de valores, né? Mas assim, de elementos, assim, esse tipo de coisa... Não, eu não gosto muito quando a obra é muito crua ainda, certo? Eu gosto quando ela já tem paredes, sabe? Você já vê o espaço, você já tem saber como que vai ser o espaço. Mas você tem pedidos que você se recusa a fazer? Por exemplo, esse tipo de... Não vem me pedir uma lareira de ouro? Não, tem. A gente não faz, certo? Mas primeiro você acaba convencendo o cliente que não pode ser por ali, mas se for uma coisa muito difícil, muita coisa, aí a gente acaba saindo fora, né? Você já fez algum projeto pensando num Pritzker? Acho que não, né? Você fica imaginando como é que seria a vida das pessoas nos projetos que você faz? Você fica... Fico, muito. Essa coisa de absorver bem como é a vida das pessoas, sabe? Quando você faz uma residência, principalmente, né? Uma residência você tem que trazer um pouco de psicologia, de você ver, e é muito, porque é muito diferente, sabe? Normalmente é um casal, né? Então tá na tua frente ali e tem vontades bem diferentes. Então, que é um clássico, que é moderno, e você tem que isso é uma das coisas que a gente consegue fazer. A gente tende sempre para o moderno. O clássico é de vez em quando, assim, mas a gente acaba conseguindo convencer no moderno. Já teve algum projeto que você se arrepende de ter feito? Eu acho que todo arquiteto deve ter. Tem, que é só você não mostrar, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que acontecer, né? Olhando sua 40 anos de carreira, assim, você acha que mudou muito a sua obra de lá para cá? Eu acho que evoluiu muito, sabe? Acho que cresceu muito por ir mais profundo nos detalhes. Eu acho que é legal porque eu gosto muito da trajetória, certo? Gosto muito e eu fico impressionado porque parece que não passou tanto tempo. E a gente está falando de 40 anos, certo? Então mas a sensação que eu tenho é que ainda está tudo ainda na minha cabeça, assim. E esse começo é fácil para você hoje? Ou já, enfim, mudou um pouco nessa relação de aquela tela em branco, assim? Não, eu acho que é mais fácil hoje. Mais fácil. Você tem muito mais argumentos, você tem muito mais bagagem, né? E muito mais seguro também, né? Porque eu acho que no começo é muita insegurança, né? Para você fazer exatamente o que o cliente, sabe, o que o cliente está pensando. Porque normalmente uma casa, você está trabalhando um sonho, né? E esse sonho não pode ser um pesadelo, né? Eu acho que eu tô bem pé no chão com relação a isso. Em relação à expectativa dos clientes, imagino que eles chegam com toda essa sua trajetória, enfim, eles, quero isso aqui, quero... Sim. Você tem que honrar a sua trajetória. Assim, eu acho que uma resposta disso é sempre o final, que a maioria fica... Não era tudo, eu não imaginava que seria tudo isso. Então isso é legal. Você poder fazer com que sabe, uma das coisas que é bem interessante é de repente fazer o teu cliente começar a gostar de obra de arte. Porque até então não é um quadro, mais uma coisa, sabe? Então você vai aos poucos criando uma sensação da pessoa sentir que aquilo faz bem, certo? Porque e é legal porque daí as pessoas te procuram, vamos supor, depois de anos de projeto pronto, ele quer comprar um quadro, o que você acha desse? Sabe? Então eu acho que esse vínculo é muito importante.
Você acaba virando uma referência. Uma referência, exato. Um consultor de longo prazo. É. E aonde você ainda quer chegar profissionalmente? Eu quero ter paz. Eu quero... É voltar, né? Eu quero voltar profissionalmente, é isso? Não, eu realmente morar em São Paulo, que eu acho que isso me faz assim muito bem. E profissionalmente eu acho que cada vez mais a gente focar, sabe, em hotel, na parte de design de produto. Eu acho que está na hora de começar a ter uma seleção um pouco mais de objetivo, né? Mas aí, profissionalmente falando, você diria que você está satisfeito? Estou satisfeito. Eu gosto muito da minha equipe, eu gosto muito do resultado, sabe? Do dia a dia, aquela coisa de você ir todo dia, depois passar por prancheta em prancheta, essa é uma das coisas que eu faço muito. Então eu acho que estou satisfeito, sim. Acho que era isso que eu tinha que fazer, né? Mas você já cogitou fazer outra coisa da vida totalmente? Desde o primeiro dia que eu escolhi fazer arquitetura, eu achava que eu tinha que fazer medicina. Porque a maioria dos meus primos são médicos, e quando eu fiz vestibular para arquitetura, nas primeiras férias eu fui para o hospital do meu tio, e a primeira cirurgia eu virei as costas e falei, não é comigo. Você tem uma história de um baú de uma avó sua, que é muito importante. Que história é essa? Isso é muito legal. Meus bisavós, né, vieram da Itália em 1892. Eles vieram logo depois para suprir a abolição da escravatura. E vieram para o interior de São Paulo, né? E vieram em 9 pessoas, 7 filhos e o meu bisavô e minha bisavó. E o que é interessante que vieram todo aquele esquema de navio, de coisa toda, sofrendo, mas tudo deles era dentro de um baú, certo? Um baú que estava toda a vida deles. Uhum. E eu sempre achei aquilo desde pequeno, esse baú estava sempre na casa da minha avó, eu tinha uma ligação muito grande com a minha avó, e daí, quando ela faleceu, ela deu esse baú na minha casa. Então, para mim, é uma das coisas mais importantes, assim, é uma referência que eu tenho de toda uma história, né? E além do mais, eles vieram da Puglia, e eu sou apaixonado pela Puglia, sempre que eu posso, eu vou para a Puglia. Então, eu acho que essa ligação, assim, é muito forte para mim. Simboliza toda essa trajetória. Sim. O que é sucesso para você? Pergunta clássica aqui já. Acho que sucesso é você estar bem, entendeu? Você estar bem com você, né? Eu acho que o mais importante é você porque o sucesso, profissional, ele é passageiro, certo? Ele tem. Agora, eu acho que o importante é fazer o que você gosta e se sentir bem. E riqueza. Faz parte. Para você ter uma vida legal, para você, e também para você ver que é fruto do teu trabalho, certo? Fruto do teu trabalho de uma forma bem correta, bem coisa. Então, tudo gira em torno de uma coisa de ser feliz, né? Tanto no trabalho, quanto você pode ser feliz na frente do mar, numa cabana, ou você tem que morar numa cobertura em Nova York, você entendeu? Eu acho que isso tudo é de cada pessoa, né? E qual que é o seu maior medo profissional? Medo profissional? Se é que tem. Eu não tenho. Eu acho que, sabe, a gente vive num país que você tem que cuidar muito, principalmente quando você faz um projeto, uma coisa, quem vai executar? Eu acho que essa é a grande preocupação, certo? Porque não é nada você fazer um projeto que, de repente, não é feito correto. Então, e é por isso que você vai na obra. Exatamente. E ter fornecedor que realmente... Porque vamos supor, quando você percebe que é um fornecedor que não vai acontecer, ou você sai fora do projeto, ou você faz que mude, né? Mas eu acho que o maior medo é isso, sabe, o teu projeto se ficar correto. E qual que é o seu maior medo na vida, em geral? É mais essa coisa do tempo mesmo, sabe, essa coisa não é bem medo, mas é uma coisa que te dá uma certa aflição, assim, né? Porque você pega e para assim, bem, daqui 15 anos, mas daqui 15 anos eu tinha tanto, então você se lembra de como que estava, mas daqui 15 anos você vai estar perto de 90, então, sabe, mas eu acho que não dá para ficar maluco com isso, eu acho que tem que ir levando, né? Como é que você acha que as pessoas te enxergam? Eu acho que uma pessoa normal, assim, uma pessoa que não é melhor que ninguém, né? E como é que você se enxerga? Exatamente isso. Eu acho que
sabe, eu acho muito legal quando as pessoas me procuram para fazer alguma coisa. A gente tem assim, sabe, é muito interessante porque tem muita coisa que a gente fez e que ficou restrito na casa de um cliente. Mas eu não precisa mostrar, certo? Eu acho que você cuida muito do que o teu cliente quer. Tem alguém para quem você gostaria muito de fazer um projeto? Eu curto muito você fazer uma coisa mais pura, certo? Uma coisa assim. Então, de repente, uma pessoa que já venceu na vida, que é uma coisa que fique bem, sabe, bem tranquilo. Sabe? Tem uma casa que tenha só um quadro do Picasso, entendeu? Mas é aquilo que vai fazer bem. Tem que ter o Picasso. Exato. Eu acho que a pessoa venceu na vida, ela pode escolher isso, né? Não precisa ter muita coisa. Só um Picasso.